Meu avô Severino falava da escuridão do sertão como se ela fosse uma criatura viva. Não o breu da cidade diluído por faróis e lâmpadas, mas o negrume que engole a alma, onde só a lua cheia é testemunha dos horrores que rastejam pela noite. Ele dizia que a verdadeira valentia não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente com o coração em desalinho e as mãos tremendo. E foi essa valentia que ele, um homem forjado no interior profundo do Piauí de 1948, precisou encontrar para encarar o que viria. A roça de meu avô era um refúgio de paz e trabalho duro, banhada por um riacho de águas mansas. As noites ali eram tão silenciosas que qualquer som, por menor que fosse, parecia um grito. As casas de pau a pique, iluminadas por lampiões de querosene, projetavam sombras dançantes e fantasmagóricas nas paredes, como se algo estivesse à espreita. Era um tempo de dureza, mas também de uma solidariedade profunda, que unia vizinhos como se fossem uma só família. Perto da casa do meu avô morava Dona Elvira, uma mulher que a vida havia tratado com mãos ásperas, viúva, com 5 filhos para criar, e mais um, o recém-nascido Bastião, ainda no berço. Meu avô, com a alma grande e generosa, sempre encontrava um modo de ajudar. Um saco de farinha, um galo gordo, um pouco de leite da cabra mais nova. Meu pai, ainda guri, passava as tardes brincando com os filhos mais velhos dela, enquanto a vida seguia seu curso, simples e previsível. Mas foi pouco depois do nascimento de Bastião que a paz da roça começou a se esfarelar. A princípio, meu avô notou coisas sutis, fáceis de ignorar. Um rosnado distante, trazido pelo vento, que ele jurava não pertencer a nenhuma onça conhecida. Em seguida, os cachorros 3 vira-latas de respeito, caçador, cego e relâmpago, animais acostumados com a lida e espertos como ninguém, começaram a ficar ariscos. Latidos furiosos para a escuridão, seguidos de uivos longos e desesperados, que gelavam o sangue de quem os ouvia. O horror escalou. Primeiro foi uma galinha, depois um carneiro, desaparecendo sem deixar rastro. Em seguida, os animais passaram a ser encontrados dilacerados, com uma fúria desumana, espalhados como se uma criatura tivesse explodido de raiva. Foi quando Dona Elvira, apavorada, chegou à casa do meu avô no meio da manhã. O pequeno Bastião enrolado num xale surrado, os outros filhos atrás. Ela estava branca, os olhos arregalados, a voz rouca de pânico. "Severino, pelo amor de Deus, é um bicho, uma criatura do cão." Ela balbuciou, mal conseguindo respirar. "Essa noite ele veio, eu juro que vi. Passou pela janela e levou a minha cabra, a única que dá leite para o Bastião." Meu avô, apesar de sua coragem, tinha um pé atrás com superstições. Mas o desespero nos olhos de Dona Elvira era real, inegável. Ele pegou sua espingarda de caça, uma cartucheira velha e confiável, chamou seus 3 cães e foi até as terras de Dona Elvira. Ele esperava encontrar pegadas de onça ou de lobo-guará, mas o que ele encontrou não pertencia a nenhum animal que ele conhecesse. Havia apenas ossos e sangue, restos do que um dia foi a cabra. No chão, as marcas eram profundas, com 3 dedos enormes e uma pegada que se misturava entre um bicho e um ser humano. E nos galhos baixos, presos como uma assinatura macabra, havia pelos grossos e duros, de um preto tão profundo que parecia absorver a pouca luz do dia. Meu avô voltou para casa calado, o peso do inexplicável na alma. Conversou com minha avó, que ficou pálida de terror, mas foi minha bisavó, a mãe dela, que estava de visita, que ouviu tudo com a atenção de quem já havia se deparado com o que os olhos não veem. Ela era benzedeira, uma mulher que lidava com o invisível. "Isso não é bicho, é maldição", ela disse, a voz grave e baixa. "Isso é coisa de lobisomem, e ele não quer a cabra, ele quer o menino." O ar da casa se tornou denso, pesado de um medo ancestral. Minha bisavó perguntou se o pequeno Bastião já havia sido batizado. Minha avó negou com a cabeça, explicando que o padre da cidade estava doente e que o novo, que viria para as festas, estava atrasado. O batismo estava marcado para dali a 2 dias. A bisavó, com os olhos que pareciam mais velhos que a própria vida, olhou para meu avô. Na minha juventude, em outra paragem, aconteceu a mesma coisa. O padre adoeceu, o lobisomem veio, roubou o gado, assombrou a casa. Na primeira noite de lua cheia, invadiu a casa e levou a criança. O grito daquela mãe
Eu nunca vou esquecer. Eles encontraram o sangue, a desgraça, mas a criança sumiu. Nunca foi achada. Meu avô sentiu um calafrio que não vinha do frio do sereno. Ele, o cético, o homem que não tinha medo, sentiu a presença de algo antigo e maligno. Na mesma hora, decidiu que o que era seu também era daquela pobre mulher. Foi até a casa de Dona Elvira com a esposa e a sogra e pediu para que ela se mudasse para a casa deles até o batizado. Em pânico, a mulher aceitou, levando seus 6 filhos e o terror que habitava seu peito. A primeira noite foi tranquila. Meu avô mal dormiu, atento a qualquer som, mas a noite passou sem incidentes. Foi na segunda, pouco depois da meia-noite, que o horror começou. Caçador, cego e relâmpago começaram a latir. Mas não eram latidos de caça, eram uivos desesperados de pura submissão, de um medo tão fundo que fez até a voz de minha avó se calar. Meu avô pegou a espingarda, ajeitou o lampião e ficou na espreita por detrás da janela. O silêncio repentino dos latidos foi a primeira coisa a assustá-lo. O terror dos cães era tão grande que eles simplesmente se calaram. E então ele a viu. Por entre as árvores, uma silhueta, alta, disforme. Andava curvada, mas corria de forma tão ágil que parecia um fantasma. Não tinha a forma de um animal, mas também não era um homem. As sombras do lampião a faziam dançar, esticar-se e encolher. A criatura rondava a casa, com os cães agora escondidos debaixo do alpendre, gemendo de medo. Meu avô esperou, o coração batendo como um tambor no silêncio da noite. Mirou, esperou o melhor momento e atirou. O estampido foi ensurdecedor, ecoando pelo vale. A criatura soltou um grito, mas não era um grito de dor, era um som de fúria pura. Uma coisa que não era humana nem de bicho, que fez o sangue do meu avô gelar nas veias. O monstro fugiu, ferido, correndo para o mato denso, deixando um rastro de sangue invisível na escuridão. No dia seguinte, meu avô sabia que não poderia lutar sozinho. Foi até a casa de seu irmão Elias, que morava a alguns quilômetros, e de seu amigo de caça, João. Elias era um homem de poucas palavras, calmo e com uma mira impecável. João, um caçador nato, corajoso e destemido. Eu vi Elias com meus próprios olhos. Não era onça, não era lobo, era o diabo, meu avô contou, a voz embargada. Calma, Severino, conta essa história direito. Elias respondeu com a serenidade de quem já enfrentou a morte de perto. Após meu avô relatar a história inteira, Elias e João a princípio o olharam com descrença, mas a seriedade nos olhos de Severino era tal que não puderam ignorá-la. Eles aceitaram e foram para a casa dele com suas próprias armas. Seria a última noite antes do batismo de Bastião. A noite chegou e trouxe consigo uma tensão de aço. Minha avó e a sogra rezavam. Os homens armados esperavam, o lampião tremendo na mesa. À 00:30, o terror se abateu sobre a casa. Os cães de novo uivaram, mas agora era pior. Eram uivos de resignação, de quem sabia que a esperança havia morrido. E então a criatura se aproximou da casa sem pressa. Desta vez, a pouca luz dos lampiões que os homens haviam posicionado estrategicamente revelou o monstro em toda a sua glória macabra. Era uma figura gigantesca, grotescamente alta, com o corpo coberto por pelos duros e negros como a noite sem estrelas. Seus olhos, 2 fendas amarelas, refletiam a luz dos lampiões como carvão em brasa. E de sua boca, um focinho alongado e salpicado de sangue, saíam dentes afiados como cacos de vidro. As mãos e os pés eram terminados em garras longas e curvas, sujas de terra e sangue. O lobisomem parou por um instante, como se estivesse sentindo o medo dos homens, e então soltou um urro que fez a terra tremer. "É agora, Severino!" gritou Elias, e foi o primeiro a atirar, com uma calma impressionante. A bala, disparada com uma precisão cirúrgica, atingiu o ombro do monstro, que soltou um grito de dor e fúria. "Vai pra cima, João, ele tá ferido!" Severino gritou. João, o caçador nato, não hesitou. Atirou em seguida, atingindo a criatura no peito. Um segundo grito, ainda mais furioso, ecoou pela noite, mas a fera, mesmo ferida e sangrando, era rápida, esquivando-se dos tiros como se fosse uma sombra. Os homens continuaram atirando, desesperados. Elias, com sua mira precisa, mirava as pernas da criatura. Severino, o peito. João, a cabeça. Um tiro de Elias atingiu a perna do monstro, que tropeçou.
Um tiro de Severino o acertou no ombro oposto. E então, a criatura ferida e sangrando se virou e correu para dentro da mata, os sons de seu terror ecoando atrás dela. O dia amanheceu, trazendo um alívio lento e pesado. Os homens exaustos saíram para ver. Havia marcas de tiro nas paredes e nos pilares da casa, e um rastro de sangue grosso e escuro no chão que levava para a mata. Seguiram o rastro até o riacho, onde ele simplesmente parou, levado pela correnteza. Horas depois, o padre chegou. Bastião foi batizado. A mulher e seus filhos, por precaução, dormiram mais uma noite na casa do avô, mas o terror não voltou. Na manhã seguinte, no entanto, a notícia chegou pela cidade. Um velho de 79 anos foi encontrado morto à porta de sua casa, com tiros no corpo e um rastro de sangue ao seu redor. Ao revirar a casa, a polícia encontrou livros de bruxaria e ossos velhos de animais e até de bebês. Quando meu avô ouviu a história, soube que a luta não tinha sido em vão. Dona Elvira e seus filhos puderam voltar para casa. A criatura não voltou. A roça voltou a ter o silêncio de sempre, mas meu avô jamais a ouviu da mesma forma. A história dele virou um aviso, uma lenda que se contava sob a luz tremelicante do lampião. E sempre que a lua cheia vinha, ele me pegava olhando para o mato, como se esperasse que algo ainda pudesse voltar a rondar a casa. A verdade é que, no coração do sertão, o medo nunca vai embora de verdade. Ele apenas se esconde esperando a próxima noite de breu para voltar a uivar. Antes do próximo relato, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. É grátis e ajuda muito. Olá, alquimista, tudo bem? Sabe, eu tenho escutado esses causos aqui em seu canal que a gente gosta tanto. E meu avô Francisco, que na verdade todo mundo chama de Chico, tem me feito companhia aqui no sofá. Ele, que quase não fala da vida dele, estava quieto ouvindo a gente e de repente soltou um sorriso meio nostálgico. Daí ele virou para mim e falou: "Sabe de uma coisa, Tiago? Eu também tenho um caso que aconteceu comigo. Já faz muitos anos, na época em que eu ainda namorava sua avó. Minha memória já não é mais a mesma, mas ouvindo esses relatos com você, me vieram algumas lembranças." E foi assim que ele começou a me contar. Era um domingo qualquer no sítio. Meu avô, na flor dos 18 anos, já era um cabra trabalhador com a mão calosa e a pele curtida de sol. Ele, como sempre, acordou cedinho, antes mesmo do galo, e foi tirar o leite das vacas no pasto. No sítio não existe essa coisa de final de semana. Todos os dias têm seus afazeres. E ele sabia bem disso. Era o cheiro de orvalho, de terra molhada e de bosta fresca que o guiava. Depois de uma manhã inteira no batente, ele limpou a ordenha, arrumou a lenha para a semana e finalmente pôde parar para pensar no que mais importava: a namorada. Àquela altura da tarde, ele já não via a hora de ir na casa dela, minha avó. O nome dela é Carla. Depois de um banho rápido no balde de água fria do poço, que tirava o cansaço do corpo, mas não a ansiedade do coração, ele vestiu sua melhor calça, uma camisa limpa e engraxou a botina. Pegou o cavalo e partiu, a saudade batendo no peito. Tudo correu perfeitamente. Ele ficou lá na casa dela, ajudou meu bisavô, o pai de Carla, a dar o milho para as galinhas e depois sentou-se na varanda para prosear. Foi ali, naquele fim de tarde tranquilo, que ele ficou sabendo dos ocorridos. "Chico", meu bisavô começou mexendo a cana no copo de cachaça, "as coisas andam muito estranhas por essas bandas. Barulhos na noite, sumiço de bicho. Já se foram 3 carneiros e 2 cabras do Zé Gavião. O pior é que até cachorro tá sumindo. Já era pra ter pego o bicho, né? Mas até agora nada." Meu avô coçou a barba rala e olhou para o céu. "Mas tá esquisito mesmo, seu Milton. O pessoal pensa que é ladrão? No começo, sim. Mas não tem rastro, não tem cerca cortada. E ladrão leva as galinhas, rouba uma porca. Mas cachorro, vagabundo não vai arriscar a vida para pegar cachorro de lida." Meu avô, que era cético ao extremo, sorriu de canto e deu de ombros. "Bom, pode ser coisa de onça. Elas são ariscas e escolhem o que caçar. Se o bicho for esperto, é capaz de levar o cachorro para não ser incomodado depois." Na verdade, ele não acreditava em nada de sobrenatural. Para ele, tudo tinha uma explicação lógica, e o maior perigo daquelas bandas era bandido ou animal de caça. E para isso, ele estava preparado. Ele sempre andava com a arma, uma garrucha pequena, mas de cano duplo.
escondida na cintura por baixo da camisa. A noite se estendeu em conversas e risadas, mas a história dos sumiços deixou um ar de preocupação no ar. Chegou a hora de ir embora. A lua estava quase cheia, brilhando forte e iluminando tudo como se fosse um crepúsculo. Na despedida, minha avó o puxou para um canto, os olhos marejados de preocupação. Chico, por favor, toma cuidado na volta. Você ouviu o que meu pai disse. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ele a beijou na testa e sorriu, tentando tranquilizá-la. Fica tranquila, minha Carla. Deve ser coisa de onça, o que realmente faz sentido. E mesmo que não seja, eu tô preparado, caso seja necessário. O sorriso dela era fraco. Deus te abençoe, meu amor, vai com Deus. Ele acenou, montou no cavalo e partiu, sentindo o ar frio da noite no rosto. A garrucha pesava na cintura, mas era um peso que o fazia se sentir seguro. Seguiu pela estrada de terra batida, o cavalo trotando levemente, o som dos cascos ecoando na quietude da noite. Foi ao se aproximar de uma parte mais isolada da estrada, onde só havia terras da fazenda de um grande fazendeiro, que ele ouviu o som. Havia uma ponte de madeira ali, e o cavalo de meu avô parou bem em cima dela. No clarão da lua, que iluminava tudo como se fosse de dia, ele ouviu um som vindo da direção de um pé de embuzeiro que tinha ali perto. Parecia um bezerro, um berro, mas um berro abafado, quase um gemido, como se o pobre bicho estivesse fraco e já no fim da vida. Meu avô, com o coração mole de caipira, pensou consigo mesmo: será que o pobre bicho está machucado e precisa de ajuda? Ele hesitou por um momento. A história de seu sogro veio à tona, mas ele a descartou. Devia ser um bezerro preso na cerca, ou quebrado. Por precaução, ele puxou a garrucha da cintura e a segurou em punho, e seguiu em direção ao local, o cavalo o acompanhando lentamente, também mais cauteloso. Ao se aproximar, o som do bezerro ficou mais próximo, mas mais estranho. Era um som de dor e medo. O cavalo se agitou e meu avô precisou se esforçar para mantê-lo quieto. Finalmente, ao passar pela embuzeiro que impedia a visão, ele pôde ver. O sangue sumiu de seu rosto. Primeiro ele viu o bezerro caído ao chão, se debatendo fracamente com uma ferida terrível no pescoço. E depois, ele viu a criatura. Aquela terrível e macabra criatura. Não era bicho e não era homem. A luz da lua revelou um ser de pelos negros, longos e grossos, que cobriam o corpo disforme e musculoso. Os braços eram compridos e terminavam em mãos estranhas, com garras enormes, compridas e afiadas como facas. O rosto era completamente deformado, com um focinho largo, dentes pontiagudos e olhos que, mesmo na luz do luar, brilhavam com um fulgor maligno. O bezerro, que ainda estava vivo, soltou o seu último e abafado berro, antes de aquela terrível criatura morder seu pescoço. A mordida veio com uma força tão brutal que o som do osso se partindo foi como o estalo de um galho seco. Com uma única mordida, ela arrancou a garganta do animal com a facilidade com que se rasga um pedaço de papel. O sangue jorrou na escuridão. O cavalo, assustado com o som e o cheiro de sangue, deu um relincho forte, se afastou e deu uma empinada. A garrucha do meu avô quase caiu. A criatura que estava debruçada sobre o bezerro parou. Ela ergueu a cabeça e olhou diretamente para meu avô. Ele, paralisado de pavor, percebeu que a criatura não olhou para o cavalo, nem para a garrucha, mas para ele mesmo, em seus olhos. Naquele instante, meu avô pôde sentir um arrepio que ia da ponta dos cabelos à sola dos pés. Aquele ser o reconheceu. Aquele olhar era antigo, era perigoso. A criatura não fez nenhum som. Apenas continuou a encará-lo parada, o sangue do bezerro escorrendo pelo canto da boca. Meu avô, com os olhos arregalados, sentindo o coração bater em suas têmporas, tomou as rédeas do cavalo e, com um esporão forte, fez o bicho sair em disparada. Ele saiu como um louco, o cavalo correndo em disparada, com o coração quase parando de tanto medo. Ele chegou em casa, pálido, suado, tremendo, mas não contou nada para ninguém. O pavor de ser taxado de louco era maior do que a necessidade de dividir aquele horror. Passaram-se alguns dias. Ele, ainda assustado e calado, foi fazer umas compras na cidade. Na venda, encontrou um amigo de infância chamado Joaquim, filho do dono daquela fazenda onde ele viu a terrível criatura. Joaquim estava sério, com o rosto cansado, e se aproximou do meu avô. "Chico", ele falou a voz baixa,
Ontem, naquele dia, no domingo à noite, na estrada, você viu uma coisa? Meu avô, que ainda não conseguia esquecer o olhar daquela criatura, perdeu a voz. Ele apenas balançou a cabeça em sinal de afirmação. Eu e você sabemos o que é, né? Joaquim continuou com um tom de voz pesado, como se carregasse um segredo. Toma cuidado, porque você teve sorte que eu te reconheci, mas se fosse outro, você certamente não estaria mais aqui. Meu avô, mudo de espanto e medo, não disse uma palavra. Joaquim apenas se despediu e foi embora, deixando meu avô com o peso daquele segredo. Meu avô nunca mais passou tão tarde por aquelas bandas, mesmo que o caminho fosse mais curto. Ele, que nunca teve medo, passou a andar com a garrucha nas mãos o tempo todo. Algum tempo depois, ele ficou sabendo da notícia. Joaquim tinha sido encontrado morto, baleado, completamente sem roupas e ao lado de um animal morto. Meu avô, que sempre foi cético, não precisou de mais nenhuma prova. Ele pensou na hora. Certamente alguém atirou nele quando ele estava naquela terrível forma de criatura e ele acabou morrendo baleado. Meu avô hoje não é mais cético. Ele acredita em muitas coisas, porque sentiu na própria pele o que realmente existe nesse nosso mundo. O relato de seu amigo Joaquim se tornou uma história de luto e um testemunho de terror. E foi a partir daquele dia que a vida dele mudou. É isso, alquimista. Espero que tenham gostado do causo de meu avô Francisco. Obrigado. O lavrado de Roraima é um mundo que engole os homens. Meu avô Jacinto me dizia que o sertão do Piauí, de onde a família da minha avó tinha vindo, era um deserto duro, mas previsível. Lá, o inimigo era a seca, o sol, a fome. No lavrado, a terra era vasta e verde, mas o perigo andava nas sombras, debaixo de uma imensidão que parecia não ter fim. Ele era um homem prático, um fazendeiro que via a vida na ponta de um facão. E para ele, bicho era bicho, e gente era gente. Não havia mistério, só trabalho e reza. Até o ano de 1971, quando a noite de Roraima decidiu lhe mostrar o que o escuro realmente escondia. Nossa fazenda ficava perto de uma extensa área de mato fechado, o tipo de lugar onde a luz do sol mal toca o chão. O gado pastava nos campos abertos, mas o perigo maior sempre vinha da mata. Onças, sucuris, bichos que respeitavam a força do homem, mas que não se podia esquecer. Por anos a vida foi assim, na paz e no perigo conhecido. Meu pai tinha nascido fazia pouco tempo, ainda fraco, um recém-nascido que mal pegava peso. E minha avó, a Dona Rosa, era pura reza e medo. Ela já tinha perdido um filho na cidade, vítima de uma febre que não perdoa e vivia com a alma nas mãos. O que começou a assustar não foram rosnados nem pegadas de bicho grande. Foi o silêncio. Um silêncio que se instalou de repente. Os pássaros da mata que antes cantavam o dia inteiro pararam de repente. E o gado, que sempre voltava para o curral ao anoitecer, passou a ficar arisco, mugindo para a escuridão do mato como se ela fosse uma coisa viva. Jacinto, meu avô, desconfiou de alguma doença que atacava o gado. Mas então, os bezerros começaram a sumir. Não sumiam como se fossem levados por onça. Não havia sangue, não havia rastro de luta. Eles simplesmente desapareciam. Foi quando ele foi investigar e encontrou o primeiro. Um bezerro magro, encontrado no meio do lavrado. Não tinha uma única marca de dente ou de garra, mas estava sem vida. O corpo pálido e frio, como se cada gota de sangue tivesse sido sugada de dentro para fora. Parecia um saco de ossos coberto por pele. Meu avô, homem de poucas palavras, voltou para casa calado. Minha avó, que esperava ansiosa, o pegou pelo braço com os olhos de quem adivinha a desgraça. "O que foi, Severino? O que o bicho fez?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. "Eu não sei, Rosa. Não foi bicho que eu conheça, não tem mordida, não tem arranhão, só os ossos secos. Não é bicho, Severino," ela disse, os olhos se enchendo de lágrimas. "É maldição, ele sabe que temos um filho fraco na casa." O ceticismo do meu avô esbarrou na fé cega dela, mas o pânico era real. Na manhã seguinte, Dona Célia, uma velha indígena da aldeia Macuxi que vivia nas proximidades, veio à fazenda. Ela mal falava a nossa língua, mas os olhos dela, fundos e sábios, contavam histórias de séculos. Ela viu o bezerro, olhou para o corpo do animal e tocou a pele seca com as pontas dos dedos. Não foi espírito do mato. Foi coisa que vive entre o mato e o homem. Se alimenta da vida que se esvai.
da vida fraca. Ela apontou para a nossa casa, onde meu pai, o recém-nascido, chorava baixinho. Minha avó, assustada, perguntou: "O que é isso, dona Célia? Que criatura é essa que anda por aí?" A velha olhou para ela, com uma expressão de pena no rosto marcado pelo tempo. "Não tem nome em sua língua. A gente chama de cabeça de anta. Ele tem a pele de um homem, a força da mata e a cabeça de um bicho. E ele sabe que a vida mais doce é a que mal começou." O ar da casa ficou mais frio. Meu avô, que sempre foi um homem de fé em seu próprio braço, sentiu o primeiro arrepio do medo. Ele, que nunca tinha rezado de verdade, pegou a sua espingarda, um rifle 22 de cano longo, e se preparou para o que viria. Mas a cada noite que passava, o animal parecia mais audacioso. Ele rosnava e uivava nas proximidades da casa, e os cães, que a princípio latiram, agora se encolhiam e choravam de pânico, como se a criatura fosse o próprio mal. Na terceira noite, meu avô estava deitado, mas não dormia. Ele ouviu um som que não era nem de bicho, nem de gente. Era um som de arrastar, um som de unhas raspando na terra. Ele se levantou, a espingarda na mão, o coração batendo como um tambor. A porta estava trancada e ele se escondeu atrás da janela, o olhar fixo na escuridão. Então ele viu uma figura alta e disforme, com uma cabeça que parecia a de uma anta, mas com olhos que brilhavam no escuro como carvão em brasa. A criatura não andava. Ela se arrastava, as garras raspando na terra, com uma agilidade assustadora. A criatura se aproximou, e o cheiro de carne crua e mato podre encheu o ar. Meu avô mirou e atirou. O estampido do tiro ecoou pela imensidão do lavrado, mas a criatura apenas soltou um uivo de fúria e correu para dentro da mata, deixando um rastro de sangue escuro para trás. Jacinto sabia que não tinha acabado. Ele sabia que o bicho voltaria. Na manhã seguinte, ele, o homem que sempre teve o orgulho no peito, foi atrás de ajuda. Ele foi até a fazenda do seu irmão, o João, um homem calmo e de uma mira que fazia um pássaro no alto da palmeira virar um nada. Ele também foi atrás de seu amigo, Pedro, um caçador de onças com um coração maior que a sua coragem. "Severino, o que houve?" perguntou João com a voz serena, vendo o desespero nos olhos do irmão. "É um bicho do inferno", meu avô gaguejou e contou a história toda. João ouviu, calado, e depois pegou seu rifle. "Não é história de assombração, João. O bicho existe e ele quer meu filho." Pedro, o caçador, que ouviu o relato com uma expressão séria, disse: "Nunca ouvi falar de cabeça de anta, mas onça que nunca vi, eu já matei. Bicho é bicho, Severino, mas se ele tá sangrando, ele sangra. E se ele sangra, ele morre." Os três se prepararam. Naquela noite, a casa do meu avô virou uma fortaleza. Os três homens, com as armas na mão, esperavam o pior. À meia-noite, os uivos voltaram, mas desta vez não eram só uivos. Eram gritos de fúria. A criatura, ferida e mais audaciosa, veio em busca do que queria. Ela se aproximou da casa e os homens atiraram. A luz dos lampiões iluminou o monstro, com sua cabeça de anta e seu corpo retorcido. A criatura se moveu com uma velocidade impressionante, desviando dos tiros. Mas a mira de João e a experiência de Pedro eram mais do que um animal comum poderia aguentar. A criatura soltou um grito de dor, mas não parou, se atirando para cima da casa, batendo com a cabeça na porta, tentando entrar, até que um tiro de Pedro a atingiu no ombro, fazendo-a soltar um berro de agonia e correr para a mata. O dia amanheceu, e a criatura não voltou. Meu avô, com o coração em paz, levou meu pai para ser batizado. A vida voltou ao normal, mas a ferida do medo nunca mais se fechou. Ele, o homem que se orgulhava de não ter medo, viveu o resto de sua vida com o rifle na mão e o coração na garganta, vigiando o horizonte de Roraima, sabendo que a cabeça de anta ainda andava pelo lavrado, esperando a próxima noite de breu para voltar a uivar. Antes do próximo relato, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. É grátis e ajuda muito. Sabe, é impressionante como algumas histórias se agarram na gente, não é? A gente tenta esquecer, mas o medo é como uma espinha na garganta, que não desce nem sobe. Essa que vou te contar agora me foi passada pelo seu Evaristo, um senhor que viveu lá para os lados do Mato Grosso. A voz dele, que já era gasta pelo tempo, ficava um sussurro quando ele falava do Vale da Quaresma.
Ele me disse, e eu acreditei, que tudo o que ele sabia não vinha de lendas, mas de uma fonte muito mais assustadora. O próprio Bernardo, o filho que sobreviveu à maldição, mas que teve a sanidade roubada em troca. O seu Evaristo cuidou do Bernardo por anos, e foi assim, ouvindo as murmurações de um homem em frangalhos, que ele conseguiu juntar as peças desse inferno. O Vale da Quaresma não era um lugar para se viver, era um lugar para se cumprir uma pena. A terra era ingrata, rachada, e a mata do luto, que a cercava, era tão densa que nem a luz do sol ousava tocar o chão. Foi ali que a família de Juvencio se estabeleceu, isolada do mundo e regida por uma lei própria. O Juvencio, o patriarca, era um homem de poucas palavras, mas cada uma delas era um peso de chumbo. Seu olhar escuro e sem perdão bastava para impor a sua vontade. Ele tinha 4 filhos, e o seu Evaristo me contou que o Bernardo, o primogênito, revivia os rostos de cada um nas noites de insônia. Bernardo, um brutamontes de coração bom que só sabia obedecer. Cássio, o do meio, esperto, com um sorriso de cobra e olhos que não perdiam um detalhe. Benedita, a única mulher, uma mulher de fibra que cuidava do rancho com a mesma ferocidade com que Juvencio cuidava do bando. E por último, Teodoro, o caçula, o único que tinha o brilho de um mundo que eles nem conheciam nos olhos. Bernardo me dizia que o Teodoro era a única coisa boa que existia naquele rancho. A família vivia sob um código de conduta que Juvencio chamava de o juramento. Não era uma lei escrita, mas uma regra de sangue que eles tinham que seguir. Eles se portavam como uma espécie de bando. Protegiam os poucos moradores da Vila das Almas das incursões de gente ruim, mas se apropriavam de parte do que eles tinham. Juvencio era a lei e o caos. E o Bernardo, aos prantos, me contava que a prisão deles era mais forte que qualquer corrente de ferro. A coisa começou a desandar quando o Teodoro, o caçula, se apaixonou. Numa das idas à Vila das Almas, ele conheceu Isaura, a filha do ferreiro. Uma moça que trazia o cheiro de um mundo diferente, um mundo de flores e de esperança. Esse romance era o que o Bernardo chamava de a primeira gota de água na fornalha do pai. O Teodoro quis ir embora, viver uma vida simples com a Isaura, longe daquele juramento, daquele sangue. Bernardo revivia a cena com aterrorizante clareza. A noite fria, o crepitar da fogueira, as sombras dançando na mata do luto. Foi Teodoro quem quebrou o silêncio. "Pai, eu não posso mais viver assim", ele disse, a voz tremendo. "Eu quero ir embora." O Juvencio levantou a cabeça devagar, o rosto iluminado pelas chamas, e o Bernardo dizia que parecia que o inferno tinha aberto a boca. O Cássio e a Benedita pararam o que estavam fazendo. O ar se tornou pesado. "O que foi que você disse, guri?" A voz do Juvencio, baixa e perigosa, fez o Bernardo se encolher no canto. Eu vou embora, pai. A Isaura e eu vamos nos casar, vamos para outra vila, viver de outro jeito." O Juvencio soltou uma risada seca, um som que, segundo Bernardo, era mais assustador que qualquer grito. Ele se levantou e a figura dele parecia ter crescido 3 palmos. "Viver de outro jeito, é? E o nosso jeito? O juramento que o seu sangue fez, isso não vale de nada, então?" Teodoro tentou explicar, a voz falhando. "Pai, me escuta. Essa vida é uma morte que a gente vive. A gente só conhece a solidão, a dor. Eu quero ser feliz." Juvencio se aproximou e segurou o rosto do filho com uma força que, Bernardo dizia, parecia esmagar os ossos de Teodoro. "Ser feliz? A sua felicidade é a nossa honra, moleque. O nosso sangue não se mistura. Você é um de nós. E se você ousar me trair, saiba que essa terra ingrata do Vale da Quaresma é a única que vai te aceitar." Bernardo, em suas crises de loucura, se agarrava ao seu Evaristo e repetia: eu não fiz nada, lembrando-se de como tentou interceder. "Pai, talvez a gente possa conversar com o ferreiro." "Quem sabe?" Mas o olhar de Juvencio o silenciou. "Cale a boca, Bernardo, se a gente conversar, a gente se vende." Naquela madrugada, Teodoro tentou fugir. Ele pegou o cavalo, um saco com umas roupas e o livro que tanto amava. Bernardo, que tinha o sono leve por causa do medo, viu tudo, mas não fez nada. A covardia, ele dizia, foi a sua primeira morte. Quando o sol nasceu, o rancho estava em um silêncio mortal. Juvencio e Teodoro haviam sumido. O dia inteiro foi de agonia.
Uma espera que Bernardo revivia em seus pesadelos parecia não ter fim. A noite chegou, e com ela, Juvencio. Sozinho. O rosto dele, Bernardo contava, era o de um morto-vivo. Nas mãos ele trazia o livro de Teodoro, com as páginas manchadas de algo escuro e pegajoso. Ele jogou o livro na mesa e, sem dizer uma palavra, pegou as pás e nos mandou segui-lo. Bernardo dizia que sentia os pés pesados, como se estivesse andando para a própria cova. Eles cavaram no meio do vale, sob um céu sem estrelas. Quando a cova estava pronta, Juvencio jogou o corpo de Teodoro lá dentro. O Bernardo nunca se esqueceu da expressão de terror no rosto do irmão. O Juvencio, em vez de mostrar remorso, sorriu. Ele achou que podia quebrar o juramento. Mas a terra do Vale da Quaresma é forte. Ela o aceitou. Juvencio sussurrou, e o Bernardo dizia que o som parecia o de um demônio. Agora plantem a cruz. E foi o Bernardo, o Cássio e a Benedita que fincaram a cruz no chão sobre a cova. Juvencio se ajoelhou e sussurrou para a terra. Ele voltará para o juízo final. O Bernardo, em suas crises, se encolhia e repetia a frase, sempre dizendo que o pai não falava de um juízo final divino, mas de uma promessa de que o espírito do filho jamais encontraria a paz. Naquela noite a fogueira não foi acesa. O medo era o único calor que eles sentiam. E foi quando o primeiro uivo rasgou o silêncio. Bernardo, com os olhos arregalados, dizia que não era um uivo de bicho, mas uma voz grave, rouca, que se transformava em fúria. E no meio do uivo, uma palavra, um nome que parecia estar sendo cuspido por uma boca cheia de sangue. Juvencio. Bernardo se levantou, a faca na mão. O Cássio, pálido, mal conseguia respirar. Não sei o que é, Bernardo, mas não foi um animal. Foi ele. A culpa e o terror já estavam corroendo a sanidade deles. Na segunda noite, o uivo estava mais perto, parecia vir da mata do luto, se aproximando do rancho. Eles ouviram o som de unhas raspando na madeira, um arranhão que, Bernardo dizia, parecia arrancar a alma deles. O cheiro de podridão de terra molhada invadiu o ar. O Cássio, o mais esperto, mas também o mais covarde, se atreveu a olhar pela fresta da janela. O grito dele. Bernardo me contava que nunca esqueceu. Cássio caiu no chão, se contorcendo, a mão no rosto. É ele, é o Teodoro. Mas os olhos dele, os olhos são vermelhos, feito brasa, e os dentes são lâminas. A criatura, em um ato de fúria, arrebentou a porta. A figura que entrou não era humana. Era uma coisa disforme, coberta de terra, com uns ossos pontiagudos saindo da pele. Os olhos vermelhos brilhavam na escuridão. E a voz da criatura, que parecia a do Teodoro, mas distorcida por um rosnado animal, disse: Cássio, meu irmão, meu sangue, venha. O Cássio, paralisado, não conseguiu se mover. A criatura se lançou sobre ele, e o grito de Cássio foi abafado pelo som de ossos se quebrando e carne sendo rasgada. Bernardo, em suas crises, dizia que o cheiro de sangue quente ainda o assombrava. A criatura arrastou o corpo do irmão para fora, e o som dos dentes da criatura na carne foi a trilha sonora do inferno. E o Juvencio, encolhido no canto com os olhos esbugalhados, murmurava: o sangue. Eles precisam de sangue, um por um. A loucura já estava lá. Na terceira noite era a vez de Benedita. Ela, que era a mais forte, estava agora frágil, com o terror tomando conta. Ela pegou a faca do pai e se sentou com Bernardo, com o fogo da fogueira morrendo aos poucos. Juvencio já não era gente. Ele ficava no canto, repetindo frases que não faziam sentido. Bernardo, por favor, não feche os olhos. A Benedita implorou, a voz trêmula. Ele está lá fora, Benedita. Eu posso senti-lo, ele quer o nosso sangue. O Bernardo respondeu com a voz rouca de medo. O uivo veio de novo, mais alto, mais perto. A criatura estava em cima do rancho, arranhando o telhado. Benedita se agarrou a Bernardo, tremendo, e de repente, um som pesado de algo caindo na terra. A criatura estava na porta. O cheiro de morte era insuportável. A porta foi derrubada com um estrondo. A criatura se lançou sobre Benedita. Ela tentou se defender com a faca, mas a criatura, com uma força descomunal, quebrou a lâmina com os dentes. O grito dela foi o mais agudo e aterrorizante de todos. Ela não morreu rápido. A criatura a mordeu e a rasgou, arrancando pedaços de sua carne, enquanto Bernardo, paralisado,
assistia sem poder fazer nada. Quando a criatura se afastou arrastando o corpo da irmã, Juvencio no canto murmurava: "O sangue. Eles precisam de sangue. Um por um, eu jurei." A sanidade dele já tinha ido embora. Restava apenas o Bernardo, o mais velho, o mais forte, mas agora um homem em frangalhos. Ele estava sozinho com um pai louco e um irmão morto-vivo que os caçava. A quarta noite chegou, e com ela, o terror final. Bernardo, com a faca de Cássio nas mãos, esperou. A criatura não derrubou a porta. Ela abriu lentamente. O cão da Quaresma, como a lenda viria a chamá-lo, estava mais sujo de terra, com pedaços de carne e sangue nas unhas. O olhar de Teodoro estava misturado com a fúria animal. "Bernardo, meu irmão, você é o último. O pai não vai morrer sozinho." A voz da criatura era uma paródia da voz do Teodoro, uma coisa que não era desse mundo. Bernardo se levantou, a faca na mão. "Não sou seu irmão, você é um demônio. Foi o pai que te fez assim, foi ele gritou, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Juvencio, que até então parecia uma estátua de sal, se levantou e foi até a criatura. Não é um demônio, é o meu filho", ele gritou, abraçando a criatura. "Pai, você me amaldiçoou, e eu amaldiçoo você, e seu sangue." Juvencio caiu, não por ter sido morto, mas por ter sido consumido pelo terror. Ele ficou no chão soltando um sussurro quebrado. "Eles vêm me buscar, vêm me levar pro juízo do inferno, pro juízo do juramento." A criatura olhou para o Bernardo, que estava de joelhos, sem forças. A criatura, naquele momento, não se lançou sobre ele. Ela se virou e caminhou para o meio do rancho, se sentando como um cão de guarda. E ali, sentada, ela se desfez. A carne se desprendeu dos ossos, e os ossos se desintegraram em poeira. Apenas a cruz, a mesma que estava na cova de Teodoro, ficou de pé no meio do rancho. E Bernardo, que viu a criatura se desfazer, correu para longe do Vale da Quaresma, para longe daquele rancho maldito. O seu Evaristo me contou que ele foi encontrado anos depois, vagando pela Vila das Almas. Um homem em farrapos que nunca mais falou uma palavra. Ele morava no cemitério da vila, sempre com os olhos arregalados, como se estivesse vendo os horrores de novo. Mas o seu Evaristo, com paciência, juntou as peças dos murmúrios do Bernardo e montou o relato. Que a maldição, o cão da Quaresma, é uma história de terror que não tem fim. E a cada vez que a gente ouve, morremos um pouco como Juvencio, até que a gente não possa mais dormir. Obrigado, alquimista, por ler meu relato. Um forte abraço. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe para que mais pessoas descubram os mistérios. Para não perder nada e fazer parte da nossa família Alquimista Sobrenatural, inscreva-se no canal agora. Quer compartilhar seu próprio relato sobrenatural? O e-mail para envio está esperando por você na descrição.